Então, a minha infância foi a infância de uma menina que morava perto do mar, que tinha a casa das avós, né? Como um lugar de referência, e que eu passei muito tempo nos jardins, brincando, construindo um universo, um imaginário, e com minhas primas, com minha irmã, muitas meninas sempre em volta. Então, assim, eu não fui uma criança muito da rua, de brincar na rua, eu fui uma criança de brincar mais na praia, brincar mais no jardim, e de ter no ambiente da escola esse lugar lúdico, que já foi trazendo a arte de várias formas. Então, acho que talvez a arte começou para mim primeiro pela dança, né? Eu iniciei o balé muito cedo, pedindo mesmo, não sei de onde veio isso, muito pequena. E aí veio as artes visuais, o desenho, a brincadeira, o construir, o tocar, mas a natureza já estava ali. Então, no jardim mesmo, era o lugar da imaginação estar solta e de construir, né? É, a comidinha, as brincadeiras, mexer, experimentar texturas, sentir as cores, observar os pássaros, construir os castelinhos com a areia da praia, a água molhada, ali passando, indo e voltando. Então, assim, o que eu me lembro muito forte é que era tudo muito mais natural. Aí vieram os lápis, os pincéis, as tintas, e à medida que eu fui crescendo, fui descobrindo que havia um mundo, né? Um mundo da música, um mundo do teatro, mas já muito ligado à dança. Então, crescer com o repertório da música alagoana, popular, de dançar na escola pequenininha, assim, 8, 9 anos de idade, de dançar, por exemplo, um coco de roda, né, de ouvir aquelas composições e depois sair da aula e ir para o balé clássico e ali ouvir o piano e aprender a ouvir, né, a conduzir meu gesto, meu corpo, minha postura, a minha vida, a tudo, o universo criativo muito a partir do som, a partir inclusive do som da música, mas do som da natureza. Por exemplo, eu me lembro assim de minha avó, que eu ficava muito com ela, né? Muito silenciosa na rede, né? Na casa dela, a gente brincando. E eu ainda muito pequena, e de vez em quando ela falava assim: olha, para um pouco, escuta. E aí eu parava, e o que é, vó? Tem alguém chegando. Mas como a senhora sabe? Porque eu ansiosa, né? Cadê meus pais? Cadê? Para onde eu vou e tal? Quem vem? E aí tem um bem-te-vi cantando. Então ele está anunciando que vai chegar alguém. E eu acho que eu comecei a me conectar também. Os animais mais assim na casa também, galinha e pássaros e tinha isso dos que voam e dos que nadam. Então não sei se isso do voar também tinha uma coisa para mim da música, né, do ar, essa coisa da bailarina e a água, né? Que era isso da sereia, do entrar ali, nadar, brincar, areia molhada e aquela liberdade, e pisar nas pedrinhas e olhar para aquelas cores. Isso também eu sinto que construiu o meu imaginário que eu trouxe para a fotografia, que eu trouxe para, com certeza, de alguma maneira, em mim, assim, introjetado para o scanner, para a escanografia. Mas foi uma infância entre livros e dança e brincadeiras e depois o desenho, mas tudo muito assim, muito natural, tudo fluindo muito natural, fazendo parte da vida, nada descolado da vida. Isso sempre foi muito forte para mim, desde sempre assim. Às vezes eu aos domingos ficava assistindo programas sobre o campo, né, com meu pai, com os meus pais. Então eu me lembro de duas programações. A da manhã cedo era assistir aquele programa típico que está falando do campo, né, da natureza e tal. E depois, no fim de tarde, as crianças, era uns trapalhões, era rir, era brincar, era ir à praia, nadar, brincar e voltar para esse universo. Então, assim, eu sinto que a natureza era a liberdade, de alguma maneira, era estar me sentindo parte daquilo e pensando
que vir do mar, ter a praia, estar na praia e observar tudo ali, né, em volta, é como se a minha vida tivesse se formado a partir da relação com o mar mesmo, com aquela cor das águas, com aquele som dos ventos, com aquela sensação também de liberdade, de mergulhar num outro universo. E as estrelas, a observação da noite, dos sonhos e não temer mesmo. Sempre ter uma árvore perto, sempre tá plantando alguma coisa. Minha tia que a Dalgisa, né, que tem o nome da minha bisavó, mãe de minha avó é Josefa, que sempre morou no interior. Então, às vezes eu ia com minha irmã, a gente ia brincar lá, aí era aquele campo vasto, enorme, as cabras brincando, e eu ali, mas assim, ainda não era entrar numa floresta, né? Eu acho que eu fui nessa busca de encontrar essa natureza viva em mim mesma e sempre pensando como talvez eu já era um ambientalista e eu não sabia ainda que isso nem, sabe, eu achava que isso era obrigação de todo mundo. Então, como assim vai usar combustível fóssil? Como assim vamos destruir um sítio, uma floresta para construir? Sei lá, então eu me questionava por que não dá para integrar? Por que não, sabe, ter mais árvores nos caminhos e tudo? Então, o caminhar também, acho que a coisa da caminhada, de me sentir livre, olhando, por exemplo, a erva daninha no espaço urbano, não só na floresta, onde há verde, onde há vida, que brota e que a gente às vezes pisa mesmo e não percebe. Então, gosto muito do que o Ailton Krenak fala, assim, pise suave sobre a terra. Eu acho que ele conseguiu me ajudar a organizar isso que eu sentia e não sabia explicar, né? E que foi me conduzindo nessa busca pela poética ligada à natureza e fazer parte, me olhar como pertencendo e não a parte disso. Não é sobre a natureza, é sobre ser a natureza, fazer parte disso. Acho que é por aí. Tem uma trajetória, né, da criança brincando, descobrindo materiais, brincando de arte sempre, várias linguagens. Mas aí quando eu ingressei na faculdade, eu já amava muito cinema, tive um professor maravilhoso de português, que era também crítico de cinema, né, aqui em Alagoas, que era o Elinaldo Barros. Então eu pude ver muito cinema e formar esse olhar no audiovisual e nas artes visuais a partir do cinema de arte. E aí isso foi talvez me levando para um lugar de sair da zona de conforto. Então assim, eu entrei na faculdade, adorei a fotografia, mergulhei no universo da fotografia, porque já era ainda analógico, né, feito em filme, com câmeras que você tem que calcular a luz, que você tem que saber quanto você abre a lente, por quanto tempo. Então eu gostava de fazer esse cálculo sentindo a luz, observando a luz, que é a base da imagem, né, da criação da imagem fotográfica. Então, pouco mais para frente, eu já tinha feito várias coisas, já tinha mais de 10 anos mergulhando na fotografia. Eu estava num momento muito novo na minha vida, estava morando sozinha com uma cadelinha que eu tinha, e eu tinha que sair com ela sempre para ela passear. E eu estava num lugar que tinha muitos sítios em volta, morando num apartamento, mas com muitos sítios, e eu via assim de cima. Então eu saía caminhando ali e comecei a observar muita erva daninha, aí eu bati uma luz e tinha um barro, que é uma região alta aqui, né, de Maceió, da área urbana. E aí um dia, quando eu estava voltando com ela, eu vi uma lagartixa, que eu acho que tinha acabado de ser atropelada ou morta, mas ela parecia viva, só que ela estava morta. E aquilo me incomodou, como nunca tinha me incomodado assim antes. Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa com ela. Eu acho que eu me identifiquei, sabe? Tinha um momento que eu não estava triste, mas entendi que tinha algo que eu podia fazer com aquele bichinho. Aí eu peguei a lagartixa assim com um papelzinho, saí com a minha cachorrinha do lado, a lagartixa no papelzinho na outra mão,
Subi as escadas até o apartamento e quando eu cheguei, eu falei, eu vou fotografar, eu vou pintar, e o que é que eu vou fazer com ela, né? Eu vou só olhar para ela, eu vou filmar. Eu falei, não, não quero que ela pareça viva. O que é que eu posso fazer com essa imagem de vida na morte? E aí eu olhei para o scanner e eu tinha comprado o scanner por causa de uma exposição anterior que eu fiz com uma amiga querida, uma parceira da arte, que trouxe de fora do Brasil um scanner profissional para a gente transformar os arquivos de analógicos, né, de película, de filme, de vários formatos, em digital para a gente conseguir imprimir e expor na época. E aí eu falei, eu vou testar. Só que o scanner, você tem que manter ele muito limpo para colocar as películas. Então eu falei, caramba, eu vou contaminar o scanner, eu vou botar um bichinho morto aí nesse vidro, mas eu queria ver o que é a luz estática, né? Que eu não controlo no scanner a intensidade nem o tempo, ao contrário da fotografia. Mas o que é que ela me dá rebatendo ali? Então, quando eu coloquei a lagartixa, aí eu falei, precisa de alguma coisa porque eu não vou fechar a tampa do scanner nela. Aí vi um que eu tinha fácil, era um materialzinho leve e tal, que estava ali por acaso preto, e eu coloquei e fiz uma estufa. Eu criei um jeito, como se fosse um mini estúdio, alguma coisa assim, para ter luz contida ali e rebater no fundo escuro e eu trabalhar essa escuridão. Quando saiu a imagem, ela parecia morta. E aí, no próprio editor do scanner, eu comecei a exagerar tudo, até que o que eu estava sentindo e pensando se transformasse em uma imagem. E aí veio essa primeira, aí eu depois agradeci, coloquei a lagartixa fora, ficou isso. Falei, eu acho que é isso, agora eu quero testar mais. E aí comecei a coletar a erva daninha e voltava correndo assim para casa com coisas muito delicadas que em minutos murchavam. Algumas flores de ervas, né, assim naturais, daninhas, elas duram por muito pouco tempo. Depois que você colhe, aí murcha muito mais rápido. E eu comecei a trabalhar esses tons que eu queria, a dar um teor mais simbólico para elas. Aí parecia que elas estavam flutuando. Às vezes pareciam que elas estavam caindo, às vezes parecia que elas estavam dançando. E eu comecei a brincar com essa simbologia, com esses arquétipos, né? Com essas formas, com essas cores e especialmente com essa luz. Porque agora eu olhava as coisas de cima para baixo e colocava sobre o vidro do scanner e ali eu podia soprar, ali eu podia mover, ali eu podia trazer alguns elementos da própria rua, né? Assim, tipo pós, folhas secas, e assim começou. E não parei mais nunca de mergulhar nisso, né? De testar, de criar mesmo. Então, meu caminhar, né, na universidade, assim, eu sempre fui muito curiosa e talvez, não sei se a palavra é disciplinada, mas assim, talvez perfeccionista. Mas assim, estudar para mim não era uma obrigação, sempre foi uma necessidade. Então, eu não estava buscando um resultado, eu queria o caminho. E o caminho ia se mostrando. Então, assim, quando eu saí da graduação, eu estudei comunicação social, porque eu achei que ela ia me dar condições de lidar melhor com o cinema, com a fotografia, com a música, né? Talvez um jornalismo cultural, literário, que eu adorava. E acabou que, assim que eu estava terminando a graduação, meio que eu me decepcionei um pouco com o universo da realidade. E eu era uma artista que estava tentando me enquadrar na realidade, muito nova ainda. E nisso eu decidi fazer provas para o mestrado em antropologia. Eu estava fazendo um trabalho de conclusão de curso que era com um fotodocumentário sobre um povo indígena aqui do interior de Alagoas. E fiz todo com filme e ficou lindo, assim, preto e branco e tal. Aí eu falei, caramba,
Eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer. Como eu posso estudar um pouco mais para entender melhor isso? Então, eu sentia falta da parte teórica, da base, da fotografia e tal, e eu não encontrei onde eu poderia achar aqui, né, na universidade aqui. Então, acabei que eu fui para antropologia em Pernambuco, na universidade, e estudei um acervo de fotografia indígena. Fiz uma transição de tema e ali eu fui ler mais mesmo, né? Conhecer mais o conceito de cultura, conhecer imagem, imagem indígena, e fui mergulhando talvez em mim mesma para me entender quem é essa Carla, né? Qual a história da ancestralidade da Carla que aqui é tão assim, às vezes tão nebulosa, a gente não tem muita informação sempre. Sempre tem uma coisa silenciada, uma coisa escondida. E eu fui me procurando a partir do olhar para o outro, de olhar a alteridade, entender um pouco mais sobre isso. E aí terminei o mestrado e fui lecionar. Aí eu lecionava em vários cursos, antropologia, inclusive em comunicação social, que aí ficava muito mais fácil, né, para mim mergulhar nesse mundo. E aí passaram-se anos, eu lecionei algum tempo, mas aí na hora que eu tinha que decidir se eu ia ficar, vamos dizer assim, entre aspas, efetiva para sempre, me dedicar aos concursos, aí me deu aquele medo. Falei, será mesmo que é esse o meu lugar? Que eu gosto mais e a arte, né? Estava sempre ali. Mas a arte mais quando dava. E isso me angustiava, porque eu queria arte o tempo inteiro. Queria me dedicar à arte o tempo inteiro. Então aí eu fiz uma escolha, não prestei o concurso para me efetivar, né, que foi uma decisão muito assim extrema. E coloquei a casa para vender, junto com meu ex-marido, meu primeiro marido, e fui para Portugal. Vou procurar o caminho de fazer um doutorado em arte fora do Brasil e tal, só que acabou que eu voltei, né, por questões mesmo familiares, mas eu fiquei ali debruçada, desenhando, pintando. Eu já tinha feito uma primeira exposição na Espanha. Nesse momento eu fui brincar, mas ainda com fotografia, ainda nada com scanner. Quando eu voltei para o Brasil, voltei para Alagoas, estava mergulhando em trabalhos mais conceituais e tudo, né? Dizendo é isso mesmo o caminho. Aí comecei a fazer as exposições maiores, ganhar prêmios, prêmios para o Nordeste, prêmios para Alagoas, alguns prêmios nacionais, e vendo que eu poderia me dedicar e me doar mais e viver mesmo de arte e tal. Aí fui para o doutorado, assim, levou um tempinho, uns 3 anos. Eu prestei provas para o doutorado em artes visuais na UFBA e achei muito bacana. Falei, que bom então que não deu certo de ficar fora do Brasil, porque aí eu consigo trabalhar com essa matéria poética, né, que pulsa em mim, que é a natureza, na minha própria região Nordeste, e uno à academia, ao conhecimento mais, um pouco mais erudito, assim, no sentido de aprofundar, mas não de me prender. Tipo, isso aqui é o certo que você tem que fazer. Não existe esse o certo. Existe assim, como é que eu compreendo isso que me inquieta? Como é que eu compreendo isso que eu fico obsessiva? Eu vejo uma flor, aquilo não é uma flor, aquilo se torna uma divindade, uma entidade, um ser que fala comigo, que eu olho e eu percebo as nuances daquilo. Por exemplo, poder conhecer um pouquinho mais da história da arte, a história da arte botânica, né? Esse desbravar as terras, os territórios e a natureza do outro, que era um braço da antropologia, talvez pré-antropologia, que eu não tinha assim percebido que estava ali também, sobre esse olhar mesmo, né? Sobre aquilo que é diferente de mim. Mas a gente está falando de uma Europa, de uma visão eurocêntrica, sobre todo o resto do mundo, inclusive sobre o meu mundo, de onde eu venho. Então acho que a academia é vital para mim, embora eu não esteja, né, oficialmente nela, mas eu bebo dessa fonte e sou muito grata. Acho que me ajudou muito. Autores assim como Hans Belting, com o conceito antropológico de imagem, que não restringe imagem só ao visual, mas amplia esse conceito, porque eu já tenho essa conexão com o som, com o corpo, né, o toque, o físico, o cheiro,
além da visão. E também, por exemplo, Gaston Bachelard, né, que foi um filósofo francês, e que ele conseguiu, eu não conhecia esse material antes, eu também não conhecia outros escanógrafos. Eu realmente só vim ter consciência de que havia essa pesquisa já no mundo, claro, em muito menor quantidade em relação à fotografia, mas vamos pensar assim, 10, 20 anos para cá pelo menos, e aí eu fui descobrindo uma tese de um espanhol que estudou só a escanografia, mas com uma técnica líquida da gravura. Descobri uma brasileira que mora fora do país, maravilhosa, que já faz escanografia. E aí eu fui entender o termo, entender que eu faço uma escanografia especialmente seca, usando mesmo materiais que não são líquidos, né? Porque tem questões técnicas sobre isso. Mas bom, aí é que eu fui entender, tentar compreender um pouco, mas sem me limitar a isso. Se eu quiser fazer usar outros materiais e compor com várias técnicas também, unindo possibilidades, equipamentos, inclusive equipamentos antigos, equipamentos mais recentes, sabe, unindo esses universos, esses mundos, eu vou fazer. Então, mas foi importante entender onde que eu tô, onde é que eu me enquadro aqui, quem eu sou, o que é isso, né? Que eu faço e que me incita tanto a continuar fazendo, assim. Acho que é isso. Não é a quantidade, mas é assim. Muitas vezes eu posso passar muito tempo observando o meu entorno, os lugares onde eu vou, me conectando com isso, para num dia fazer uma obra, mas depois, sei lá, de um ano de observação, de meses. Isso tem uma questão emocional também, de sentimento, né? Uma poética desse mundo do afeto, de como eu me sinto ali, né? Como é que eu sinto a floresta, como é que eu sinto o mar, como é que eu sinto o lixo saindo do mar, que eu coleto e já fiz uma série também sobre isso. Assim, refletindo sobre isso, eu acho que o que é que tem a ver a escanografia e a performance, né? Eu acho primeiro que eu me coloco ali sem aparecer, evidentemente, assim, tô ali diante da câmera, da luz, do scanner, é a minha imagem, não. A minha imagem, ela está se expressando através das minhas escolhas. O que eu escolho coletar, como eu coloco aquilo, como eu elaboro aquilo. Não é exatamente o scanner que faz. O scanner me dá uma obstrução e uma qualidade técnica de luz e de qualidade de imagem que eu me aproprio disso para criar, mas eu posso criar com outras coisas, como eu crio também com uma própria câmera e vários equipamentos, mas assim, eu me coloco sobre aquilo e eu escolhi. Antes eu tinha séries que ainda tem muitas coisas inéditas, me fotografando ou fotografando especialmente amigos ou pessoas, né, que fizeram parte da minha trajetória, vendo a pessoa do jeito que ela tá, no ambiente dela e tudo. Corpo, né, a mulher, a pessoa, a sua história. E aí quando eu coloco um pássaro como meu personagem poético, que de alguma maneira me simboliza, né, me representa ali, eu tô, sim, de alguma maneira performando junto com ele, né? E eu sinto que há uma tendência que eu desdobre esse trabalho, porque um dos últimos trabalhos que eu fiz, que foi uma série que se chamou Floresta Submersa, que eu digo que é o primeiro ato, o que o mar cospe. Eu passei alguns dias coletando um pouco de lixo, trouxe com a terra, a areia molhada, coloquei no scanner e fiz uma série com o resto de coisas mesmo, né? E eu senti uma vontade de ir além disso, de ir lá e me colocar como personagem fazendo isso. Isso está em processo. Vamos dizer assim, está no prelo. Mas existe sim. Eu acho que eu me expresso ali através dos outros seres, mas eu tô, o gesto mesmo, o sopro, né, o toque, como colocar isso, eu de alguma maneira tô totalmente ali presente. É, que eu fiquei um tempo grande, reclusa, né? Morei na Chapada Diamantina, fiquei em processo de criação em campo.
me dedicando 100% à criação. Então, o que tem de mais novo é essa minha saída para o mundo, né? Eu estou vindo com um baú cheio de obras inéditas que significam muito para mim, mas que eu sinto que elas ganharam maturidade para ir para o mundo. Então, eu estou bem ansiosa para chegar aonde puder, né, com esse trabalho, com muitas coisas que estão guardadas, além da escanografia, como foto performance, né, como fotografia inspirada em literatura e mais um tanto de coisas, mas assim, sinto que a escanografia, ela vai conseguir dizer melhor o que eu sinto em relação a esse momento que pede um despertar, né, da gente em relação à nossa casa, que é esse planeta. Então eu quero que essa mensagem, assim, não é uma mensagem para convencer ninguém de nada, mas assim, a gente olhar a delicadeza das coisas que são efêmeras, se conectar conosco mesmos, né, que também somos efêmeros, entre a gente e talvez uma borboleta que vive poucas horas, poucos dias, depende da espécie, mas há uma conexão de que nós vivemos, que nós existimos no tempo, deixando de existir também na matéria, né? A gente está em processo constante de vida, morte e vida, de renascimento, que eu prefiro dizer mais. Então, acho que meu trabalho trata muito sobre isso. E a gente tem vários tipos, né? Tem um eu que se expressa aí a partir do outro, que se olha. Então, o que eu posso dizer é que sempre vai haver novidade, por causa da alma inquieta mesmo. Agora, o grande desejo é que, em forma de exposição, em forma de livro e todas as possibilidades legais que se abrirem, que eu quero que chegue, né? Chegue nos lugares para que o maior número possível de pessoas sensíveis que conheçam esse trabalho, feito nessa década e na década anterior, que eu acho que já estão pedindo assim, ó, abre aí a janela para a gente voar. Então eu sinto que agora é a hora de mostrar mesmo. Você vai criando um repertório de imagens, né? De sensações, é molhado, é seco, machuca, é suave, os sons, o vento, movimentar aí nesse processo. Eu acho que tudo começou antes da escanografia começar mesmo, porque eu comprei essa câmera e me apaixonei, fiquei louca, uma Rolleiflex antiga. E quando eu fiquei em Portugal, eu fotografei muito com ela. E aí você monta a câmera assim, né? São duas lentes, é uma twin. Você abre aqui e aqui você olha o seu objeto. E aí você foca. Se eu quero mais perto, eu vou mais para perto. Se eu quero mais longe, eu vou mais para longe. E eu comecei a achar isso aqui um recorte do mundo muito interessante. Então o que eu sinto é que eu comecei a gostar de olhar as coisas aqui e escolher o que eu queria dentro desse espaço. E a escanografia tem um pouco disso. E eu olhar aqui, ó, aqui, ó. Aqui eu vou focando, por exemplo, focar ali, eu quero pôr o meu ponto focal. Vou enquadrar um pouco disso.